Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos bem. Meu nome é Rodolfo Souza Rocha, sou professor de Física e hoje a gente vai trabalhar com o princípio da eletrodinâmica e corrente elétrica e seus efeitos, tá? Vamos lá? Então o que a gente vai estudar? Introdução à eletrodinâmica, corrente elétrica e seus efeitos. Tá? Quais competências, quais habilidades vocês vão desenvolver? Relacionar informações para compreender manuais de instalação, reconhecer a natureza elétrica e compreender os modelos atômicos, compreender a estrutura do átomo formado por núcleo e camadas, ok? Então a gente vai começar com uma revisãozinha bem rápida do que vocês com certeza viram, né? Se não viram, procurem ver os outros vídeos sobre a eletrostática, ok? Bom, para começar, só uma revisãozinha. Toda matéria é constituída de átomos e todo átomo é constituído de partículas, que são os prótons, elétrons e os nêutrons. Lembrando, né, os prótons e os nêutrons ficam bem no núcleozinho aqui do átomo, enquanto os elétrons ficam circundando ali em volta, no que a gente chama de níveis eletrônicos ou eletrosfera. Tá certo? Inclusive, são os elétrons que nós consideramos os portadores de carga. Por quê? Pensa bem, é até simples de pensar dessa forma. Os prótons, como eles estão muito fortemente no núcleo ali, né, juntamente com os nêutrons, eles não têm uma mobilidade. Então quem tem mais mobilidade são os elétrons. Então eles são mais fáceis de serem adicionados ao material ou retirados desse material. Portanto, eles que são os portadores de carga. Tá certo? Lembrando aí, vocês viram a eletrostática também. Nos átomos, os prótons e elétrons possuem carga elétrica e os nêutrons são eletricamente neutros. Por isso esse nome, tá? E os prótons possuem um valor de carga elementar, assim como os elétrons é de mesmo valor, só que sinais diferentes. A gente considera que os prótons têm 1,6 10 a menos 19 coulomb, lembrando que essa é a unidade de carga elétrica, positivo, e os elétrons 1,6 10 a menos 19 coulomb, mas só com valor negativo. Lembrando que essa questão de positivo ou negativo é uma convenção humana, não é porque a gente olhou lá e falou assim, o elétron tem carga negativa. Não, é uma convenção humana, isso inclusive para facilitar, para saber se um corpo está positivamente carregado ou negativamente carregado. Como a gente associa esses valores a contas também, fica mais fácil de identificar quando se trata de prótons e elétrons. Tá? Bom, vocês devem se recordar também da questão de condutores e isolantes elétricos. Né? O que são condutores? São materiais que permitem com facilidade o trânsito de partículas portadoras de carga. Quem que são essas partículas portadoras de carga? Os elétrons. Tá? Enquanto, o que são bons condutores? Os metais, o grafite, soluções eletrolíticas, gases ionizados, o corpo humano e a superfície da Terra e outros também. Basicamente, o que permite com facilidade a movimentação dos elétrons são considerados condutores. Tá? No caso dos metais, os elétrons da camada de valência, ou seja, aqueles mais externos, eles estão fracamente ligados ao núcleo. E por isso os elétrons se movem com muita facilidade. Esses elétrons são chamados de elétrons livres. Como que seria isso? Seria mais ou menos esse esqueminha aqui. Você tem aqui uma carga positiva representando não só o próton, mas o núcleo daquela estrutura ali, daquele material, do sólido metálico. E aqui você tem essas coisinhas vermelhinhas se mexendo aqui, que são os nossos elétrons livres, tá? E esses elétrons livres aí é que vão ser os grandes portadores de carga nos metais, por exemplo, tá? Temos também os isolantes, que já eles não permitem esse trânsito de elétrons com facilidade, tá? Isolantes, o ar seco, o vidro, o plástico, a seda, a madeira, entre outros. Eles não apresentam elétrons livres em grande quantidade, pois a maior parte deles está firmemente ligada ao núcleo atômico, tá? E aí eles não transportam carga elétrica, só quando submetidos a condições extremas. Por exemplo, um raio. O ar seco, ele é um bom isolante elétrico. Mas o que acontece? Quando a nuvem está extremamente carregada, ela consegue romper essa rigidez elétrica do ar e consegue torná-lo condutor por um instante. Isso acontece com outros materiais também. Se você colocar uma corrente elétrica muito intensa, com uma voltagem muito intensa, num vidro, por exemplo, numa madeira, você pode fazer com que essa madeira se torne condutora naquele momento ali. Tá?
Quando isso acontece, a gente fala que um material isolante sofreu ruptura dielétrica. Tá certo? Agora, isso daí foi meio que uma revisão. O que é corrente elétrica? Bom, como a gente viu ali, as cargas elétricas nunca estão paradas. Tá? Os materiais condutores, eles têm os elétrons livres pagando aleatoriamente. Para que haja o que a gente chama de corrente elétrica, as extremidades do condutor elas devem ser submetidas ao que a gente chama de diferença de potencial. Por que isso? Porque isso vai provocar a existência de um campo elétrico no interior do material. Isso implicará em força elétrica sobre a carga, que passará a se movimentar em um mesmo sentido, caracterizando assim uma corrente elétrica. Um movimento ordenado de elétrons. Isso que a gente determina como corrente elétrica. Tá? Seria mais ou menos o seguinte, ó, se você pega um condutor qualquer que não está submetido a diferença de potencial, os elétrons estão cada um para um lado, então não acontece nada. Pelo menos nada para a gente. Você, quando submete esse material a uma diferença de potencial, você faz com que os elétrons se movimentem igual nesse esqueminha aqui, ó, de forma ordenada, seguindo um determinado fluxo. Esse fluxo aí de elétrons no sentido, em apenas um sentido, nós determinamos de corrente elétrica. Tá? O que essa diferença de potencial então faz? Ela cria uma diferença elétrica entre esses terminais e aí faz com que os elétrons espontaneamente, não espontaneamente, né, cria um campo elétrico ali no qual os elétrons começam a se movimentar. Então nesse desenho aqui vai criar um campo elétrico nesse sentido aqui, tá certo? E aí os elétrons vão começar a se movimentar no outro sentido, criando essa corrente elétrica aí. Vamos fazer uma certa analogia. Imagina o seguinte, imagina que você pegue em um plano horizontal, você pega e coloque lá uma bolinha. Coloca ela lá, deixa ela parada, uma bolinha de tênis, uma bolinha de futebol. E eu pergunto, ela vai se movimentar espontaneamente para qualquer lado? Se você respondeu não, muito bem. Tá? Ela não vai para lugar nenhum. Agora, se você pega essa mesma bolinha e coloca ela entre uma diferença de potencial gravitacional, por exemplo aqui, ó, tá certo? O que acontece nesse caso? Olha, repare que aqui eu tenho um potencial gravitacional dessa altura aqui e aqui eu tenho um potencial gravitacional mais embaixo ali. Então aqui eu tenho o que a gente chama de diferença de potencial gravitacional. Então a bolinha ela vai, devido ao campo gravitacional, se movimentar para baixo. É uma coisa similar que acontece com os elétrons. Tá? Os elétrons aqui, eles não vão espontaneamente ter uma direção preferencial. Mas acontece, com essa diferença de potencial aí que você estabelece, eles vão se deslocar para aquele lado. É como se fosse a gravidade, tá certo? Não quer dizer que eles estão indo sozinhos, né? Nesse caso aqui, a gravidade que está fazendo esse trabalho para a gente, no caso aí de puxar a bolinha para baixo. No caso dos elétrons, a diferença de potencial elétrico. Entenderam a analogia? É só para tentar facilitar essa compreensão. Tá? E aí nós vemos o que é a intensidade da corrente elétrica, tá? Que a gente vai denominar pela letrinha I. Tá? Em um condutor é a razão entre a quantidade de cargas elétricas que atravessa uma área de seção transversal do condutor por intervalo de tempo. Como assim? Basicamente, a quantidade de carga ou a quantidade de elétrons que estão passando aquele condutor por unidade de tempo. Tá? Você pode usar essa equaçãozinha aqui ou essa daqui. Tá certo? Eu vou falar o que significa cada letrinha dessas. Mas imagine o seguinte, a corrente elétrica, bom, você sabe que para ter corrente elétrica os elétrons têm que ir para um lugar só. Imagina como se fosse um trânsito, tá certo? Um trânsito de carro. E aí você, como se você estivesse contando quantos carros estão passando ali por uma determinada unidade de tempo. Por exemplo, está passando 10 carros por minuto. Então você tem ali um fluxo de trânsito ali. A corrente elétrica, essa intensidade é mais ou menos isso, como se a gente estivesse contando quantos elétrons estão passando ali por aquele determinado período. Tá certo? Bom, o que significa cada letrinha dessa? O I, a intensidade da corrente, a unidade dela no sistema internacional é o ampere, tá? Então, tantos amperes. Isso faz parte do nosso cotidiano, você deve ter visto ou ouvido falar em carros, né? A bateria tem tantos amperes, ou no seu próprio celular, né? A minha bateria de tantos miliamperes,
hora, a gente vai ver logo um exemplo disso aí. O que é a nossa quantidade de carga, que no Sistema Internacional a unidade é o coulomb, o intervalo de tempo no Sistema Internacional é medido em segundos. Então, se representa cada um desses. Nesse lado da equaçãozinha aqui, você pode trocar o Q por N vezes E. Lembrando lá da eletrostática, né, que a quantidade de carga elétrica ela é determinada pelo número de elétrons vezes o valor de sua carga elementar. Então, o N representa o número de elétrons e o E a carga elementar. Nesse caso aqui eu estou representando apenas o módulo, tá? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo bem? Bom, como isso pode ser cobrado, por exemplo, no Enem, no vestibular, alguma forma assim? Inclusive, hoje em dia, a gente usa muito esse conceito de carga elétrica para equipamentos eletrônicos, como celular, computador e outros que têm bateria interna. Tá? Então, olha só, a questão caiu em 2018 no Enem. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos tornou-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. Bom, em 2018, essa questão, se você está vendo hoje, você deve estar pensando, poxa, meu celular tem 3.000 mAh. A tendência é cada vez ele conter mais carga, tá certo? A quantidade de carga fornecida por essa bateria em coulomb é de... Essa é uma questão que parece complexa, mas na verdade é uma questão só para você saber, só para verificar se você sabe as unidades do Sistema Internacional, que são essas daqui. Então vamos lá. Olha, ele falou para a gente ali que a bateria ela tem uma quantidade de carga de 1.500 mAh. Bom, e ele quer saber o valor disso daí em coulomb. Bom, para isso a gente só precisa fazer as modificações das unidades. Por exemplo, 1 mAh eu vou ter que transformar em ampere, que é do Sistema Internacional, e essa hora aqui eu vou ter que transformar também no Sistema Internacional, que é o que? Segundos. Tá? O detalhezinho então, vamos fazer essa conversão aí. Lembrando, 1 ampere equivale a 1.000 miliamperes. Então, se eu estou em miliamperes, para eu passar para cá, eu vou ter que dividir isso daí por 1.000. Certo? Entenderam a lógica? Bom, na verdade, esse prefixo milha é sempre utilizado. Por exemplo, milímetros, né? Significa dividir 1 metro por 1.000 pedaços iguais. Tá? Miligrama, pegar uma grama e dividir por 1.000 pedaços iguais. E por aí vai. Então, olha só, fazendo aqui a continha aqui, a quantidade de carga vai ser igual a 1.500 dividido por 1.000. Então, 1,5 amperes. Tá? Agora, em relação a horas, né? Lembrar que uma hora, lembrando aí lá do primeiro ano, uma hora corresponde a 3.600 segundos. Então, eu vou trocar uma hora por 3.600 segundos. Bom, por que na bateria, então, do celular vem miliamperes-hora e não em coulomb? Porque foi mais fácil das pessoas associarem que valor é esse. Então, olha só, fazendo essa multiplicação aí, vai dar... Isso daí é a mesma coisa aqui. 150 vezes 36, que vai dar 5.400 coulomb de carga. 5.400 coulomb de carga. Tá certo? Então a resposta correta, voltando aqui na nossa questão aqui, é a letra C, 5.400 coulomb de carga. Entendido? Bom, essa é uma das aplicações, né, da questão da quantidade de carga e da corrente elétrica. Mas o que a corrente elétrica pode produzir? Aí nós vamos ver a questão dos efeitos da corrente elétrica. Bom, a corrente elétrica, quando ela passa em alguns materiais, ela causa determinados efeitos.
né? A gente vai elencar aqui os principais. Primeiro é o efeito fisiológico da corrente elétrica, tá? É a passagem da corrente elétrica em organismos vivos. A corrente elétrica age diretamente no sistema nervoso, provocando contrações musculares. Chamamos isso, banalmente, de choque elétrico, tá? Todo mundo já deve ter tomado ou visto alguém tomando um choquinho, né? Para quem não viu, presta atenção nessa situação aqui. Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas das uvas de mesa. Aqui a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Ajuda aqui! Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já. Bem, vocês viram que não é muito agradável tomar um choque elétrico. E realmente pode ser perigoso, tá? Então tomem cuidado que a eletricidade não é brincadeira, tá certo? Bom, aqui tem uma tabelinha sobre alguns efeitos estimados da eletricidade no nosso corpo. É claro que isso varia de pessoa para pessoa, tem os que vão sentir mais ou menos, tá certo? Mas tomar esse cuidado aí. Então, por exemplo, para 1 mA é apenas perceptível, você percebe que tem um choque elétrico. A partir de 10 mA já pode ocorrer agarrar a mão. O que é agarrar a mão? Como a corrente elétrica, quando passa no seu organismo, ela vai causar contrações musculares involuntárias. Muitas das vezes, quando a pessoa toma um choque, às vezes ela vai agarrar a mão, igual no vídeo que eu mostrei. Vocês perceberam? O cara lá, ele agarrou a mão no fio. E isso não é legal. Pode acontecer o que ele tomar um choque muito maior. E aí pode dar outras complicações. 16 mA já é considerado uma máxima tolerável. Tá? 20, como assim máxima tolerável? A pessoa pode ficar inconsciente. Você pode suportar até por ali. 20 mA pode acontecer uma parada respiratória. 100 mA um ataque cardíaco. 2 amperes uma parada cardíaca. E 3 amperes valor mortal. Inclusive, quando você for pegar um fio e você não tem certeza se está dando choque ou não, tente encostar sempre com o lado de trás da palma da mão. Por quê? Se estiver passando corrente elétrica ali, você vai fazer esse movimento. E se você encostar assim, você vai fazer esse movimento de agarrar. Tá? É claro que o ideal é você não fazer teste. Se você está com dúvida, não coloque a mão do fio. Evidentemente. Seja mais esperto. O próximo efeito da corrente elétrica que a gente chama de efeito térmico ou efeito Joule. O que acontece? É caracterizado pela transferência de energia dos elétrons livres aos átomos do condutor. Ao receber essa energia, os átomos vibram mais e aumentam sua temperatura. Logo, o condutor se aquece e libera calor na forma de energia. Basicamente, esse efeito Joule acontece. Alguns materiais, quando a corrente elétrica passa, os elétrons transferem energias para os seus átomos também. Tá? E não apenas ao se deslocar. E aí o que acontece? Eles vão gerar energia, liberar energia na forma de calor. Então uma parte dessa energia vai ser utilizada para a forma de calor. Isso é usado na nossa casa em qualquer eletrodoméstico que vai aquecer alguma coisa. Chuveiro, secador de cabelo. Essas lâmpadas incandescentes são aquelas que tem um fiozinho dentro, aquelas mais amarelinhas, tá certo? E por aí vai. Misteira, enfim, você tem vários eletrodomésticos na sua casa que possuem esse princípio de funcionamento. E eu vou mostrar vou fazer uma experiência aqui agora para demonstrar um desses. Acompanhe. Olha só, gente, eu vou demonstrar o efeito Joule aqui. Uma coisa que você pode fazer em casa, tá? Aqui eu tenho uma fonte de computador, um computador que estava velho, eu retirei essa fonte só porque ela fornece mais ou menos aí 12 volts, por aí. Se você não tiver uma fonte dessa, você pode usar pilhas em série, tá certo? O que seria em série? Colocar uma depois da outra, seguida, né? Você passa uma fita isolante para deixar elas bem grudadinhas e tal. Pode fazer também, tá? E aqui eu vou usar um grafite 07. O grafite, ele é um condutor elétrico, mas ele não permite com tanta facilidade assim, a passagem de corrente. E a corrente, quando passa por ele, vai produzir calor. Tá? E mediante essa
quantidade de calor, vai produzir até uma incandescência. Então vai ser mais ou menos como funciona a lâmpada de tungstênio, aquelas amarelinhas. Vocês já perceberam que ela deve esquentar, ela esquenta muito, né? É basicamente isso. Vou colocar num pregador aqui, ó, simplesmente para não queimar as minhas mãos. Aí você vai precisar de fio também, tá certo? Toma cuidado para não queimar os dedos. Esse daqui é o grafite 07, eu não fiz testes com outros grafites, por exemplo, 05, 06. Vou colocar por aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, estabelecer uma diferença de potencial de 12 volts, e aí a passagem da corrente aqui vai fazer com que ele fique incandescente. Não faço isso dentro de casa também, ok? Vamos lá. Então o grafite está esquentando. O grafite provavelmente queimou aqui ou alguma coisa similar. Vamos ver se ele continua. Ah, continua. Chega um ponto que o grafite não aguenta mais porque ele vai oxidando. É mais ou menos o que acontece com as lâmpadas incandescentes, né? E chega algum... Se ela não tivesse aquela estrutura de vidro em volta dela, tivesse contato direto com o oxigênio do ar, ela rapidamente queimaria. Então qual que foi a ideia? Tira o oxigênio de dentro da lâmpada, por isso que ela tem aquele vidrozinho, né, de proteção, e ali eles colocam um gás inerte, como argônio ou xenônio, geralmente argônio, e por isso que ela demora a queimar. Se eu colocasse carbono também isolado do oxigênio, sem o oxigênio interagindo com ele, ele teria mais tempo de vida, digamos assim. Tá certo? Vamos voltar, faltam mais alguns efeitos ainda da corrente. Só voltando então, espero que tenham curtido a experiência. De novo, se for fazer em casa, toma cuidado para não queimar, tá certo? Além do efeito Joule, temos o efeito luminoso, né? Eu falei assim, mas o efeito Joule já também não é o efeito luminoso? Depende do material. Alguns produzem muito pouca luz e muito mais calor, tá? O efeito luminoso acontece quando os elétrons, ao passar por um condutor, podem transferir energia aos átomos e esses podem mudar de nível eletrônico, né? Os elétrons desses átomos podem mudar de nível eletrônico. Ao retornar ao nível de origem, emite energia na forma de luz, a mesma energia que eles absorveram, emite na forma de luz, tá? E a outra forma é justamente com o efeito Joule. É claro que depende do material. Mas olha só, da lâmpada fluorescente seria mais ou menos o seguinte: você tem um núcleo do átomo aqui, aí você tem a camada de valência. Ao você dar energia para esse elétron aqui, por exemplo, ele pode acabar sofrendo mudança de nível eletrônico. Então ele muda para o nível mais externo. Quando ele retorna a seu nível de origem, ele vai emitir energia na forma de luz. Isso acontece com as lâmpadas fluorescentes, tá? Então, devido a esses saltos quânticos entre camadas eletrônicas, ela vai emitir energia na forma de luz. O outro jeito, né, que é o mais moderno, é utilizar LEDs. Tá? O LED já é um pouco diferente o processo do que daquelas lâmpadas lá. O LED é um semicondutor, então ele permite a passagem de energia elétrica apenas de um lado para o outro. E quando essa energia passa, né, passa por esse gap que a gente fala, entre um nível e outro, entre um lado e o outro lado tem um gap, ele também vai emitir energia na forma de luz. Então os elétrons eles vão saltar de um nível para o outro e vai emitir luz. A revolução das lâmpadas, né, os LEDs, muito mais econômico e muito mais duráveis. O próximo efeito é o efeito magnético, que é a passagem de corrente por qualquer condutor vai criar um campo magnético, tá? Assim, um condutor percorrido por uma corrente se torna um ímã temporário, ou o que a gente costuma dizer de eletroímã, tá? Um eletroímã. Para potencializar essa observação, costumamos colocar o material condutor dentro dele, né, um bom material ferromagnético. Por exemplo, você pode fazer um eletroímã com um fio de cobre sendo enrolado aí num prego. E aí quando você liga, esse fio vai produzir um campo magnético e vai virar um ímã temporariamente ali. Quando você desliga a pilha, ele para de se tornar como um ímã.
tá? E aí tem várias aplicações dos eletroímãs. Ok? E o último efeito é o efeito químico, ocorre quando passamos uma corrente elétrica em uma solução eletrolítica, provocando a transformações químicas. É muito utilizado na indústria nos processos de galvanização, que existe em revestir um metal com o outro. O que acontece? Nesse caso aqui, ó, você tem uma solução aqui que tem íons livres, né? Ao ligar, você vai fazer com que flua uma corrente elétrica e, por exemplo, esse material aqui, ó, os átomos dele vão se depositar nesse material aqui. Isso é muito utilizado nesse processo de galvanização. Já ouviu falar em galvanização? Não, mas aposto que já usou alguma coisa galvanizada. Por exemplo, já usou alguma bijuteria folheada a prata ou a ouro? É um processo de galvanização. Você está cobrindo um material que é menos, vamos dizer assim, nobre, tá? Com outro material mais nobre. E esse processo tem uma vantagem que você, por exemplo, pode ter uma bijuteria totalmente folheada a ouro, que ela vai apresentar o brilho de ouro, ela vai parecer que é ouro, mas na verdade ela só é coberta com uma camada de ouro. Então não é tão caro assim. Tá certo? Bom, pessoal, essa foi a aula aí de introdução à eletrodinâmica. Espero que tenham gostado. E estudem.